Olá, novamente. Espero que vocês estejam gostando da discussão desempenhada aqui nesse mini curso e espero que esteja sendo gratificante do ponto de vista da formação de cada um de vocês. E quero reiterar as possibilidades da gente entrar em contato. Deixo o meu e-mail disponível na descrição do vídeo. Para além desse mini curso, quem quiser desempenhar possibilidades de grupos de estudos ou compartilhar, estabelecer uma rede mesmo, para a gente conseguir trabalhar mais e melhor a respeito do pensamento descolonial no Brasil e nas regiões e nichos universitários a os quais cada um pertence, né? Vamos lá. Esse módulo, né, é uma sequência que parou nesse último slide e que diz respeito agora nesse vídeo falar sobre os autores principais que escolhi aqui, o impacto das suas obras e das suas ideias na nas ciências e na produção de conteúdos, né? E na própria leitura das ciências e de se refletir como esses autores apresentam a necessidade de se construir uma narrativa histórica, uma perspectiva identitária latino-americana que parta do ponto e do local de fala dos agentes que estão inseridos nesse cenário e de que não parta de um paradigma, de um conceito importado de civilização imposto pelo Ocidente europeu, né? Então vamos lá, dando início. Vou iniciar a apresentação do sociólogo Ramon Grossfogel, né? O texto que escolhi para ele e que eu escolhi dele, né, que é Para descolonizar os estudos de economia política e os estudos pós-coloniais, transmodernidade, pensamento de fronteira e colonialidade global. Esse texto se encontra em PDF facilmente. Posso deixá-lo aqui também no link de descrição do vídeo para quem queira ler e, enfim, é um texto publicado pela Revista Crítica de Ciências Sociais, né, em 2008, e tem um contributo muito grande para o pensamento descolonial, né? Esse é um texto chave e, ao mesmo tempo, é um texto adensado, que é um artigo, né, que vai pegar já de obras e argumentos que ele desenvolve desde os anos 90, né, e que aí ele vai apresentá-los, né, nesse texto que é dividido em 5 partes, né, e que vai cada uma delas conceitualizar colonialidade, identidade, modernidade, né, a transmodernidade, o pensamento de fronteira, que é algo que nós vamos lidar aqui, que eu vou apresentar como um expoente do pensamento do Ramon Grossfogel, que ele exercita nesse texto. E também um outro conceito que eu já falei desde os primeiros slides e o primeiro vídeo, que é o conceito de sistema mundo, né? E de entender esse sistema mundo enquanto um conceito que abarca toda a cadeia opressiva, né? De estabelecer um padrão de indivíduo civilizado como sendo um homem, né? Branco, europeu ocidental, militar, cristão, e que aí todas essas nomenclaturas elas se aliam para designar, né, o que é esse sistema mundo proposto, né, pela atual organização da lógica da colonialidade, né? Lendo o slide,
Grossfogel é um sociólogo porto-riquenho, professor titular de estudos ticanos latinos no Departamento de Estudos Étnicos da Universidade da Califórnia, em Berkeley, né? E aí cabe mensurar que algo que eu já disse um pouco no último vídeo, da pouca visibilidade desse pensamento. Não é que é a pouca visibilidade, é o baixo reconhecimento e credibilidade que se dá intelectual para o pensamento descolonial e que as categorias que ele analisa, antes de se existir, de se afirmar o pensamento descolonial, essas categorias de análise e crítica ao modelo imperial de mundo eram desempenhadas, né, pelos estudos étnicos e os estudos de gênero, que foram os centros, os nichos que concentravam, né, os intelectuais dedicados a essa discussão, né, porque os grupos de estudos subalternos não mais existiam, né? Como a gente viu que termina no fim da década de 90, ele chega ao seu fim, né? E o Ramon Grossorga também vai operar os conceitos de identidade e modernidade, mas assim como os outros dois, né? Então, o Walter Minoli e o Anibal Quijano, e assim eu darei preferência para expor e apresentar esse conceito, né, do pensamento de fronteira e o sistema mundo, né? E aí, como que isso vai acontecer aqui na apresentação? Eu trouxe slides, alguns com as citações de textos, e que aí eu pretendo ir dinamizando por uma via de apresentar exemplos, né? Apresentar epifanias que costumamos ter assim, com essas leituras e propostas e desdobramentos do pensamento que nos levam a novas perspectivas, que é, de fato, o intuito, né, desse minicurso. Cabe mensurar aqui para os inscritos que estejam tendo um envolvimento com a perspectiva descolonial, que existe mais um minicurso ofertado pelo Diálogos sobre História e que pensado na ótica de gênero. Então, está lá entre os mini cursos ofertados na temática, na categoria de gênero, tá? E aí é o seguinte, eu apresentarei isso, e aí dando a sequência, né? Pegando dos nossos objetivos, até agora nós estamos, então, seguindo os primeiros dois objetivos, né? Que são examinar as origens do pensamento descolonial, o que é as conceitualizações, né? As categorias de análise que eles utilizam e que eles elaboram, os autores, e também nesse vídeo já juntar com o objetivo de examinar as possibilidades de uma narrativa historiográfica, pois eu já vou mencionando, né, os assuntos historiográficos que podem nos ajudar a entender, a linkar e estabelecer uma conexão com o pensamento descolonial, né? O outro intelectual que eu vou trazer, já falecido, o Aníbal Quijano, né? Ele teve uma extensa atuação, né? Inclusive, trabalhou aqui no Brasil, na USP, né? Ele é um sociólogo e seus trabalhos, dentre seus trabalhos, ele foi professor convidado do Instituto de Estudos Avançados, né, da Universidade de São Paulo, e é o autor, né, do conceito adensado, né, e bastante utilizado, né, como base dessas categorias de pensamento do pensamento descolonial, que é colonialidade do poder, né?
Daí, o conceito colonialidade do poder, ele é trabalhado também no texto do Grossfogel, mas também num texto que se chama de autoria do Aníbal Quijano, publicado na revista de Estudos Avançados, né, do próprio Instituto da Universidade de São Paulo. E o título desse texto é Dom Quixote e os Moinhos de Vento na América Latina, tá? E aí esse texto também é fácil de se encontrar PDF, é um artigo, e esse artigo vai dizer, o Aníbal Quijano vai operar a narrativa de se entender a colonialidade do ser, do saber e do poder, né? De como, derivado do processo colonialista, a América Latina se estabelece enquanto um cenário de exercício da dominação, né, de pensamento europeu ocidental, de dominar, né, os indivíduos por meio de escravização e também de colonização do imaginário, né, do saber, né, ao estabelecer que esses seres que aqui viviam e que vivem não são dotados de conhecimento civilizatório, político e de sofisticação das sociedades, né? E isso leva à colonialidade do poder, porque também é um exercício de dominação geopolítico, né, em que se estabelece uma exploração do hemisfério norte pelo hemisfério sul por razões dessas categorias de colonialidade, de estabelecer uma hierarquização de pessoas, de estabelecer políticas de luto ou de morte e de refletirem, né, descaradamente e sobre como o sistema capitalista deve ser algo, uma proposta universal, né, de como isso gera também bastante confusão e destruição, né, da identidade do agente histórico latino-americano. O outro intelectual, né, que é um semiólogo dessa vez, não um sociólogo como os outros, não é sociólogo como os outros dois mencionados, né? Ele tem uma formação muito mais voltada para a estrutura das palavras e da forma como as mensagens são ditas e processadas, né? A formação dele, ele também tomou contribuições de semiologia que trouxe, né, ele a entender de uma forma muito complexa as possibilidades de se explorar epistemologias e cosmologias latino-americanas desse território, né? Então ele é muito, muito valioso nesse ponto de vista. E o texto que eu utilizo aqui para o debate, discussão dele, é Desobediência Epistêmica, a opção descolonial e o significado de identidade na política, né? De identidade em política, me desculpe. Esse texto também é um artigo que está em PDF, eu posso deixar o link na descrição do vídeo. E esse texto vai tratar basicamente de dois argumentos, que é o argumento da necessidade e da potencialidade de identidade em política, assim como também entender como ocorre o agenciamento epistêmico dessa colonialidade do ser, do poder e do saber, né? E aí a gente vai tratar aqui, enquanto conceitos dele, identidade em política e também a propositiva da desobediência epistêmica, né? E daí, né, pensando, dando sequência a coisas que eu indiquei no histórico, né, no primeiro vídeo, nesse vídeo nós percebemos
nesse slide nós percebemos o grupo de estudos Modernidade e Colonialidade, né, que o fundador é o Walter Mignolo. E aí, esse grupo, pode-se dizer que ele é uma continuidade possível daquela ruptura dos estudos latino-americanos subalternos, né? É um grupo de estudos que tem influências e que tem intelectuais que participaram do grupo latino-americano de estudos subalternos, mas que aqui escolhe a opção descolonial e de não preferir ou aderir aos cânones epistêmicos europeus ocidentais, né, tal qual a gente viu nos exemplos do vídeo 1, né, ou do vídeo 2, na verdade, que é a sequência que eu faço a introdução e o histórico. Vamos lá. Agora a gente vai começar a discutir sobre a colonialidade do sistema mundo, né? Os paradigmas eurocêntricos que ao longo dos últimos 500 anos inspiraram a filosofia e as ciências ocidentais do sistema mundo capitalista, patriarcal, capitalista, colonial, moderno, as quais assumem um ponto de vista universalista, neutro e objetivo. A colonialidade vai processar que, na narrativa histórica, ocorre, né, o exercício de dominação no colonialismo. Depois desse colonialismo, existe a elaboração do conceito de raça. E depois, no século XX, vimos experiências das ditaduras na América Latina e que a desigualdade social era vista e era colocada em projeto, articulando uma palavra muito conhecida, que é o desenvolvimento, né? Mas esses projetos, nesses diferentes exemplos de realidade histórica na América Latina e de diferentes temporalidades que eu apresentei aqui, falei agora, dizem respeito a uma concepção, um ponto de vista de um agente invisível, como se, na verdade, esse agente representasse todos. Mas isso não é verdade, está longe de ser, né? Não existe esse ponto de vista universal, neutro e objetivo, e ao mesmo tempo existe um ponto de vista para qualquer pessoa, porque todas as pessoas estão situadas numa dinâmica e estrutura de poder. E aí que eu abro a citação, né, de que falamos sempre a partir de um determinado lugar situado na estrutura de poder. O que eu quero apresentar com isso? A gente pensar o próprio campo das universidades, o perfil de pessoa acadêmica da década de 90, que é quando esses estudos passam a ter o início e disseminação, né, os estudos subalternos. A universidade é um espaço extremamente sectário da sociedade, né, e de que assume a postura tradicional de asepsia diante dessa sociedade e de ver essa sociedade ou enquanto um objeto de estudo, né, e de olhar e de laboratório, né? E aí essa postura, a própria postura científica, ela adota ideais, né, com base na racionalidade e modernidade, né, com base na postura europeia, né, ocidental. E como isso gera uma, uma confusão de versões e narrativas quando a gente pensa esse modelo, essa concepção
em um cenário como a América Latina, os países sul-asiáticos ou a África, que têm bases de conhecimento, bases de pensamento, de epistemologia, de concepção do mundo, né? O que é uma epistemologia, né? E aí cabe também situar aqui o que se explora por hegemonia, né? Algo que eu já deveria ter mencionado, inclusive, no vídeo primeiro, mas que hegemonia é uma contribuição do Antônio Gramsci, né? Mas que é um conceito que se opera aqui para pensar como uma ideia de determinado grupo político, de determinado grupo da sociedade, né, é colocada como uma ideia geral, né? E aí esses paradigmas, esses modelos eurocêntricos que pressupõem essa noção de que representa o pensamento geral coletivo, né, e global, né, um sistema mundo global que pensa a mesma coisa, que é neutro e que tem uma objetividade do ponto de vista, isso é uma consequência, né, dessa elaboração histórica do sistema mundo patriarcal, capitalista, colonial, moderno, e que o Grossfogel apresenta, Minolo também, e que Hanna, inclusive, vai mencionar que esse processo, esse sistema mundo é estabelecido numa centralidade de cenário na América Latina, né? E aí vamos lá, a questão dos conceitos descoloniais, as suas influências e desdobramentos, né? O Grossfogel, ele conceitualiza, né, que esses grupos anteriores ao pensamento descolonial já imaginavam uma ruptura com a organização de um mundo imperial, né? E aí existem as termologias, né? O Frantz Fanon, que é um grande intelectual da Martinica, da República Martinica, e que vai falar sobre principalmente a questão da negritude e da situação africana, né, diaspórica, e vai refletir sobre a questão da colonização no continente africano, né, principalmente em loco regional local da Martinica. Ele vai falar sobre a corpo política do conhecimento, e que é um conceito utilizado pelo Grossfogel no texto que eu mencionei anteriormente, né? E de que ele utiliza isso para pensar a crítica epistemológica, como fazer essa crítica epistemológica, né? E de que o sujeito, né, que fala, ele tem um lugar epistêmico, ele tem um lugar social, ele tem uma ancestralidade que não necessariamente diz respeito a uma ótica colonial, né? Outro conceito contribuinte do Frantz Fanon e que quem utiliza é o Walter Minolo, é reprodução da vida, né? No sentido de opor a um vitalismo que tem contribuições epistemológicas europeias ocidentais e de que aí ele vai na contrapartida disso para refletir a respeito de como o pensamento descolonial tem como proposta, ao criticar esse sistema mundo, imaginar a ruptura para com essa universalidade, a elaboração de identidades, o fortalecimento dessas identidades latino-americanas, para que não se consolide, né, a reprodução da morte, né, que aí é a questão das mortes em detrimento do lucro, né?
Outra influência, e que eu coloquei aqui, é a Patricia Collins, mas que ela é proveniente do movimento feminista negro dos Estados Unidos, e que ela é um conceito que é mencionado entre os três autores, é o conceito de interseccionalidade, e que eu comentei no vídeo 1, né? E que é uma contribuição, e também a epistemologia afrocêntrica, como ela denomina, né? De que, diferente de afrocentrismo, né? A epistemologia afrocêntrica, ela pressupõe que é uma atitude necessária para se compreender uma realidade, você parte do local de fala que está ali, das pessoas que estão ali, dos agentes que estão ali, das necessidades, das visões de mundo, das elaborações de política, né? Enfim, e aí é como é pensado esse afrocentrismo. O afrocentrismo não a epistemologia afrocêntrica, na verdade, né? Aí o afrocentrismo pode ser interpretado por vezes como um fundamentalismo, mas não é isso que está sendo trabalhado aqui, né? O Henrique do Céu, que é um grande membro da teologia da libertação, ele da filosofia da libertação, ele vai falar sobre as necessidades, né, de se conceitualizar a geopolítica do conhecimento, né? E aí nisso ele está incluído no grupo que eu já mencionei ali no vídeo, que é de estudos étnicos, né? E de como esses dois grupos são os grupos de elaboração desse pensamento e de fortalecimento dessa perspectiva descolonial nas universidades, né? Vamos lá. Primeira coisa, eu trago uma citação do Quijano, que aí ele vai problematizar a questão de raça, né? Pensando raça enquanto uma criação ibérica, quando ele vai fazer o histórico, né? Ele vai estabelecer esse paralelo que o título evoca, né? Do Dom Quixote e dos seus fantasmas, né? Os moinhos de vento, e como ele estabelece isso para fazer a narrativa do colonialismo e de como esse colonialismo ele se transforma no sentido de que não há nesse território uma tentativa de elaborar no colonialismo, converter os indígenas, os nativos, em cristãos, né? Porque só assim eles conseguiriam ser civilizados, ou também fazê-los depois, posteriormente, na Revolução Industrial, fazer a população desse território assimilar o capitalismo industrial, né? Mas de que para isso gerou movimentações de poder, no sentido de que o colonialismo gerou interações de procriação entre os ibéricos e os indígenas e os escravizados, e de como isso também gerou uma mestiçagem que fomentou uma hierarquização social com base na pigmentação da pele, e de que isso foi um fenômeno da criação da raça, e que aí é um dos fundamentos da colonialidade do poder, porque aí a raça ela hierarquiza as identidades e o valor dos seres humanos com base na ancestralidade e na pigmentação da pele, né? E a raça aqui, ela vai ser um modo de naturalização das novas formas de poder nesse sistema mundo, né? E aí abre aspas. A ideia de que os dominados são o que são, não como vítimas de um conflito de poder, mas sim enquanto inferiores em sua natureza material e,
Por isso, em sua capacidade de produção histórico-cultural, raça ficou associada não só à materialidade das relações sociais, mas à materialidade das próprias pessoas. Ou seja, com a mestiçagem, né, e principalmente as elites crioulas na América Espanhola, existe uma materialização das relações em termos de ter-se a manutenção com base no critério de hierarquia racial. Mas o valor das vidas passou a ser diferente com base no crivo e na criação de raça, né? E de que existem diferentes raças e de que isso vai gerar níveis de merecimento e direitos à vida, né? Direito ao exercício de poder, de política, ao direito de identidade, ao direito de conhecer sua própria história. Tudo isso vai ser dinamizado e dosado com base na raça, né? E a raça acaba dando materialidade, né? Fica associada à materialidade das próprias pessoas, né? E como isso é um atributo da colonialidade do poder, né? De que é essa nova forma de poder citado aí, né? E que é naturalizado. A raça, ela acaba por ser algo naturalizado para gerar um exercício de poder. É intencional. E de como o Kihano, ele faz o resgate dessa dinâmica da elaboração da raça, né? E ele vai trazer isso lá da Guerra Santa, né? E de como na Península Ibérica os árabes, né, que estavam lá e que eram expulsos, e para eles continuarem naquele território tinha que se haver a limpeza do sangue, né? E isso lá no século XVI, assim. E como essa limpeza do sangue já era algo que dava uma materialidade das pessoas de uma forma hierarquizada, que elas fossem diferentes e umas fossem superiores às outras pelo critério é, da pigmentação da pele, da condição social em termos de ancestralidade e do local de fala, né? E de que o local de fala superior nesse sistema mundo é o local de fala branco, europeu, ocidental, né? Colonialidade do poder, né? Colonialidade e modernidade, note que aí ele já alia modernidade e racionalidade, né? E que aí os três também podem ser vinculados a um processo histórico paralelo, né? Mais de que a racionalidade aqui, ela já é tratada porque a racionalidade ela é um movimento que funda a filosofia moderna, né, na narrativa histórica europeia ocidental, com René Descartes, né? E aí essa racionalidade, o objetivo dessa racionalidade, ele tem dimensões complexas, ao mesmo tempo que estabelece uma relação entre ser humano e natureza muito particulares daquele processo histórico, mas que isso acaba por gerar uma dominação, né, uma tentativa de estabelecer isso para todas as realidades, né? Ou seja, já presume essa racionalidade cartesiana, já se presume enquanto universal e de que não dá para não ser aliada a qualquer construção de conhecimento, né? Colonialidade, modernidade, racionalidade foram, desde o início, duas dimensões inseparáveis de um mesmo processo histórico. E o que esse processo histórico gerou? Implicou a dominação colonial, que é o que a gente denominou aqui colonialismo, a racialização,
a reidentificação geocultural e a exploração do trabalho gratuito. E que essa colonialidade do poder, que é esse fenômeno, né, esse processo histórico, gerou um estabelecimento da Europa Ocidental enquanto um modelo histórico avançado de civilização e, por consequência, superior, né? Consequência que tivemos alguns erros técnicos, mas esse estabelecimento da Europa Ocidental enquanto modelo avançado de civilização é o que se presume que se apresenta por colonialidade do poder inquirrano, né? E aí, o que acontece? Né? Qual é a consequência dessa colonialidade do poder? São as hierarquias globais, né? E que aí, eu abro a citação do Quijano, né? O que chegou às Américas foi uma enredada estrutura de poder mais ampla e mais vasta que uma redutora perspectiva econômica do sistema mundo não é capaz de explicar. Então, assim, o que chegou aqui não foi a busca por mercadorias, por um livre comércio ultramarino, né? Foi mais do que isso. Também existiu no colonialismo o processo de evangelização, também existiu o processo de ocupação desse território e de destruição das identidades e ancestralidades nativas, né? Vendo a partir do lugar estrutural da mulher indígena das Américas, o que então surgiu foi um sistema mundo mais complexo do que aquele que é retratado pelos paradigmas da economia política. E esse sistema mundo mais complexo é o que reflete a colonialidade do poder, que são vários controles estruturais desse cenário latino-americano, e que são exercitados pelo paradigma, são sustentados e orientados pelo paradigma europeu ocidental. E aí temos aí, coloco o esquema que setas para os diferentes controles, né? E que fazem a gente pensar como como aquilo que eu mencionei lá no vídeo 1, da teoria da dependência, pode nos mostrar, por exemplo, uma leitura do que é o controle da economia na colonialidade do poder, né? E de como o hemisfério norte, os Estados Unidos e as potências europeias influenciam na dinâmica política, né? Que a gente já sabe, os arquivos e coisas que são disponibilizadas, que a gente já tem evidência histórica da participação dos Estados Unidos no estabelecimento da ditadura militar brasileira, no Plano Condor, né? E que são evidências históricas de controle da autoridade, né? Que é a colonialidade do poder também, né? Controle da natureza e dos recursos naturais, como a gente vê um exemplo aqui muito forte, claro, né? Com as privatizações e com esse cenário de colocar a natureza enquanto um território para se explorar, né? E, para além dessa retórica de uma natureza como algo para se explorar, que é algo que não é da cosmologia nativa da América Latina e que é de uma cosmologia europeia ocidental, né? E de como isso faz um controle da natureza e dos recursos naturais pela colonialidade do poder, né? O estabelecimento desse cidadão, do ápice de um cidadão civilizado, além de ele ser fundamentado um homem branco, ele também vai estar no ajuste do patriarcado,
né, que é uma opressão de gênero, né, e na lógica da dominação masculina, heterossexual, né, porque a questão da permissividade à promiscuidade no colonialismo entre os ibéricos e os nativos, isso se dava numa permissividade da reprodução e num sentido cristão, católico, heteronormativo, de como isso reflete também a colonialidade do poder e um controle de gênero e da sexualidade, né? E em amarração desses, a gente vê o controle da subjetividade do conhecimento, em que o ser latino-americano está a definição do latino-americano, da identidade latino-americana, ela está em constante fuga, porque ela é objeto de controle da sua subjetividade, do seu conhecimento, porque ela é a essa identidade é imposto um modelo paradigmático europeu ocidental que não condiz com a sua realidade, né? E aí que vem o pensamento de fronteira, que é algo dito pelo Grossfogel, né, que o Grossfogel, no texto que eu mencionei, vai trabalhar, e que deriva do seguinte, né, dessa citação do Quijano aqui. O monologismo e o desenho monotópico global do Ocidente relacionam-se com outras culturas e povos a partir de uma posição de superioridade e são surdos às cosmologias e epistemologias do mundo não ocidental. Até aí é o que a gente tem trabalhado, né? É o que a gente está sabendo, né? E aí, o que vai acontecer? Qual vai ser a proposta que o Grossover vai lançar? Ao invés de rejeitarem a modernidade para se recolherem no absolutismo fundamentalista, as epistemologias de fronteiras subsumem, redefinem a retórica emancipatória da modernidade a partir das cosmologias e epistemologias do subalterno, localizadas no lado oprimido e explorado da diferença colonial, rumo a uma luta de libertação descolonial em prol de um mundo capaz de superar a modernidade eurocentrada. Nesse texto, ele vai colocar como exemplo, e que é algo que eu posso exercitar aqui e apresentar, ele vai colocar como exemplo os zapatistas, o movimento zapatista no México. Por quê? A gente sabe que o movimento zapatista é uma consequência de um processo histórico da Revolução Mexicana, né? E de que esse movimento, né, de ressignificação dos zapatistas tem muita influência dos indígenas que resistiram naquele território. E muito do hibridismo entre aquelas sociedades campesinas. E o campesinato também, né, nessa lógica, nessa retórica da modernidade, o campesinato é um território de exploração de mão de obra, né, e de ser um espaço para o latifúndio, para colonização, para exploração, e de que o movimento zapatista ele surge como resistência a isso. Então ele já questiona esse modelo, ele questiona essa elaboração e ele propõe, né, que aí é interessante a gente pensar que eles não destroem a concepção de mundo europeu e ocidental, né, no sentido de que os zapatistas não atacam a democracia. Eles compreendem a democracia, mas também compreendem que a democracia não foi algo elaborado, gestado no seio das populações de que eles provêm, de que eles conectam sua ancestralidade. São outras organizações sociais, né? A democracia é algo europeu ocidental, no sentido de que foi forjado no mundo antigo,
greco-romano, né? E não existe só essa antiguidade no planeta, né? E aí como imaginar outras, uma redefinição dessa ideia, né? E aí que acontece o pensamento de fronteira, né? Que é um pensamento que não vai se presumir como uma ruptura essa retórica da modernidade, mas uma resistência a essa imposição, né? Um constante questionamento e crítica e resistência à colonialidade do poder. E de que isso está aliado à elaboração do Mignolo de identidade em política, né? De que é necessário estar na política em forma identitária também, e não só no modus operandi de gestão política e de ideia de Estado. O que é um Estado, né? Partindo do pressuposto que a identidade, antes de se elaborar a ideia de Estado moderno, já se existia a elaboração de opressão do colonialismo, né? E aí essas identidades já estavam passando por um processo de destruição, né? De que o Mignolo vai dizer, identidade política é a única maneira de pensar descolonialmente, né? O que significa pensar politicamente em termos de projeto de descolonização, né? Ou seja, já tendo como arcabouço e noção de mundo, né? E consolidadas as conceitualizações do pensamento descolonial, como pensar a identidade política, né? Todas as outras formas de pensar e de agir politicamente significam permanecer na razão imperial, né? Ou seja, se não houver o exercício da identidade política, quem vai continuar agindo, a identidade que já se estabelece, né, de antemão, é a identidade da racionalidade, modernidade europeia ocidental, na razão imperial, ou seja, dentro da política imperial de identidades. A política que exercita a colonialidade do poder, a política que exercita a racialização, né, e os exemplos históricos que o Quijano cita, né? Então, é necessário produzir a identidade política e formular ela e criar e perceber que para se criar e estabelecer uma identidade política é necessário descumprir, né, causar um desencadeamento epistêmico de modo a denunciar e desconstruir a noção, né, europeia ocidental, que ela é hegemônica, que ela é o padrão normativo, de que ela é o certo, né? E de que aí a gente tem que pensar a categoria de identidade, né? Porque, fazendo uma conexão com o Quijano faz, no texto que eu citei, uma arqueologia do processo de identidade e o identitarismo latino-americano e de como ele é arrancado, né, de uma forma muito violenta e estratégica no colonialismo e na sucessão dele, né, de como é necessário, ao pensar uma política descolonial, que essa identidade se reintroduza, se apresente e que seja ouvida, né, que seja reconhecida. Então, pessoal, só fazer o lançamento aqui. A gente vai finalizar o vídeo. E aí o encaminhamento é para a próxima conversa será a respeito de exemplificações, né, na investigação histórica, na docência, de como esse pensamento descolonial ele pode acontecer, o que isso pode nos ajudar, o que isso me ajudou em termos de relato de experiência, né? E aí eu agradeço a você que tenha assistido esse vídeo até o final e peço que continue e vamos dialogando. Reitero a chamada que fiz no início do vídeo sobre contato, e-mail, vamos estabelecer essa rede, né, de pensadores descoloniais e de historiadores descoloniais, né, para que
haja uma ruptura epistêmica que estabeleça uma justiça social de fato, né, para o cenário latino-americano. E até o próximo vídeo.